Essa daqui é a nossa DRE, que é a representação de resultados ali, tá bom? Vale ressaltar que ela não está ali na estrutura do seu contador. O que vale aqui para a gente é entender o princípio de competência. O que que seria o princípio de competência, tá bom? O princípio de competência é o que a gente falou aqui. Quando a gente lança uma entrada, uma saída, a gente pega essa data aqui de documento, tá vendo? Essa data aqui, ó, tá vendo? Janeiro, 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 janeiro. Eu posso pegar essa data, tudo aqui que está 17 de janeiro, deixa eu botar aqui, 17 de janeiro. Cadê Jesus? Tá, 17, vou botar 17 e 18 de janeiro. Ó, aparece aqui para mim, eita, deixa eu tirar aqui. Aparece aqui para mim 17 de janeiro, tá vendo? E aqui para mim, tá aparecendo 17 de janeiro, 17, é, 17 de março, 17 de maio, certo? Só que na minha DRE vai entrar um valor de 10 mil e pouquinho para o período, deixa eu ver, do decontro. Tá vendo? Decontro vai entrar esse valor de 10 mil e alguma coisa. No decontro, entendeu? Vamos lá, só ver aqui, vou ver por aqui, que é pra gente, relatório DRE. Bora lá. Se eu botar aqui, ó, decontro, tá vendo? Esses 10 e pouquinho tá aqui, tá vendo? Porém, tá aqui, ó. Porém, cada valor eu vou receber. Eu nem recebi, tem valor que eu nem recebi, ó. Nem recebi ainda, não tá no meu fluxo de caixa, mas na minha DRE já tá. Então, isso mostra o quê? Que toda data de documento que a gente colocar vai aparecer na DRE, independente se a gente vai receber agora, porque para o contador, a minha empresa foi lucrativa em janeiro. Mas eu lá recebi em janeiro? Não recebi em janeiro. Eu recebi um documento de março e janeiro. O do próprio janeiro eu não recebi. Então, a DRE é isso, ela pega a data do documento, ela diz, você vendeu, mas não recebeu, tá bom? Então, é isso aqui que ela vai acontecer aqui na DRE. E por que que ela não é da estrutura contábil? Você vai olhar aqui, vai pegar pelo projeto, vai pegar ali o ano também. Por que que ela não é, aqui já não tem projetado e realizado, porque é uma única data, entendeu? Por que que ela não é uma estrutura do contador? Porque a estrutura do contador, ela vem aqui, vem assim, né? Receita, dedução, não sei o quê. Ia ficar muito complexo também para você entender. A ideia aqui não é você entender como funciona uma DRE, a estrutura de uma DRE, porque no final das contas a gente vê lucro, quer ver o lucro. E o lucro está aqui em cima, lucro da sua operação, e o lucro do seu resultado está aqui em cima, tá bom? Aqui mesmo é para você entender o quanto en- teria que entrar naquele mês de janeiro. Quanto você vendeu? Aqui é de fato venda. Eu fiz a venda, mas não recebi. O fluxo de caixa é você recebeu ou vai receber. Aqui eu só fiz a venda, mas nada me garante que eu vou receber. Então, o seu contador olha que você fez a venda, mas ele não sabe que você recebeu. A não ser que você passe lá as informações e tudo mais. Porque é isso que vai para a Receita. A Receita Federal, ele diz assim, ó, você vendeu, não interessa se você recebeu, entendeu? Mas o fluxo de caixa não diz, eu vendi e eu recebi, tá bom? Agora a DRE diz, vendeu. Vai pagar imposto porque tu vendeu. Por isso que muitas vezes aqui você já deduz o imposto e já tem que pagar, mas tu ainda não recebeu, criatura. Se tu fosse ver em janeiro o que que tu recebeu de fato, tu recebeu aqui em janeiro 4 mil. Tu teria que pagar referente aos 4 mil. Não, mas só que pela DRE tu vai pagar 10 mil, referente a 10 mil, só que tu não recebeu 10 mil. Então, a DRE, ela funciona com a data aqui do documento, tá bom? Então, ela vai pegar a data de documento que serve para o seu contador apurar os seus impostos. Mas para você que está ali olhando caixa, o que serve para você é o fluxo de caixa, porque só entrou 4 mil. O que que adianta você ver que eu vendi 10 mil, mas na hora de pagar a conta, você tem 4 mil e tem que pagar um boleto de 6. Esses 10 mil vão fazer alguma diferença para você? Não vão. Então, na hora, para empresa, o que funciona melhor é o fluxo de caixa. A gente coloca aqui a DRE aqui para você entender o princípio. Que você vendeu aquilo ali, tem direito de receber, sim, de acordo com o que você colocou. Você vendeu, certo? Você fez uma única venda para um único cliente, você vai receber em 3 vezes e vai receber nessa época aqui que você colocou a data. Então, você colocou a data para essa época, você vai receber referente a essa época. Mas para o seu contador bonito e para o governo, você já vendeu, então você tem que pagar imposto. Entendeu? Mês que vem você vai fazer uma outra venda e vai receber daqui a 90 dias de novo e vai ter que pagar imposto. E é assim que funciona a DRE, tá bom? A estrutura é do fluxo de caixa. Receita, que é tudo que entra. Lembra que a gente bate o olho, nosso relatório, a gente bate o olho e já vê o resultado operacional, para ver se a sua empresa teve lucro ou prejuízo. Então, nesse caso aqui, teve um lucro de 81% pela DRE, tá bom? Mas não entrou esse valor. Porque quando a gente entra lá no fluxo de caixa, a gente vai ver quanto entrou no mês de janeiro. Deixa eu abrir aqui, ó, nessa aba aqui, fluxo de caixa.
e a DRE contábil, como eu mostrei nesse modelo aqui, né? É só a ordem ali, porque primeiro vem a receita de venda, não é de recebimento, tá vendo? Venda, deduções de impostos, aí vem o resultado ali, né? Aí vem os custos da venda, aí vem aqui a margem de contribuição, que será o lucro bruto, é como se fosse a nossa margem de contribuição, tá bom? Aí aqui, EBITDA, é como se fosse o nosso resultado operacional ali, porque aí desconta algumas taxas de financeira, mas tudo tá ali no nosso fluxo, tudo tá aqui. Tudo tá aqui, só que tá com um nome diferente do que o seu contador e tá numa estrutura talvez diferente, mas não é para, você não é contador, então você não precisa entender essa estrutura aqui. Você precisa entender que você vendeu, mas não recebeu. É isso que você está entendendo aqui, tá bom? Na DRE. Agora, deixa eu só ver aqui no fluxo de caixa, né, que a gente estava falando. Aqui no fluxo de caixa, se a gente pegar janeiro realizado em janeiro, eu realizei 4.000. Agora, o projetado para janeiro, eu projetei 8.000. Ou seja, também não recebi. O que de fato eu recebi foi realizado, 8.000. Então, se eu vou pagar minha conta, eu vou pagar com 8, vou pagar com 10 ou vou pagar com 4? Vou pagar com 4. Por isso que é importante a gente olhar o fluxo de caixa, tá bom? Então, eu vou pagar com 4.000, porém, meu contador quer, o meu governo, meu sócio, que é o governo, quer que eu pague o imposto em relação aos 10.000 que tá aqui, porque eu já vendi. Para ele eu já vendi, entendeu? Mas não interessa. Então, a receita, tudo que entrou, a análise vertical sempre vai ser 100%. Lembrando que a análise horizontal é em relação ao mês anterior. Aqui está a análise horizontal de janeiro, mas não liga para janeiro muito não, porque é em relação teria que ser em relação a dezembro, tá bom? Mas aqui fevereiro vai ser em relação a janeiro. Então tá aqui. Então aqui você vai ver custo variável, é tudo que está atrelado ali à minha venda. Por exemplo, você pode abrir aqui as macros, né? Como todas as nossas ferramentas, né? Opa, show. Mas custo variável que está atrelado à minha venda. Então, se eu vender, eu pago imposto, como a gente falou. Se eu vendi, eu vou pagar imposto de R$ 500 nesse caso aqui, acho que é R$ 500, mas eu botei assim. Aí eu vou pagar o custo, enfim, vou pagando tudo ali caso eu venda, tá bom? Agora aqui, a margem de contribuição é a receita menos o custo variável. Então, a minha margem de contribuição, eu já olhei ali, mas aqui com base na DRE, né, que é a DRE, então vai mostrar o período, então fica um pouco mais complicado você controlar ali se você recebeu ou não, mas você tem que fazer o cálculo certinho também para saber a quantidade de vendas que você tem que fazer ali. Mas se eu olhei ali pro meu painel, ele diz que minha margem de contribuição é 50%, então eu tenho que acompanhar aqui 50% ou a mais. Se for, minha margem de contribuição é 50%, aqui está 60%, eu tenho que olhar o que está acima, sempre o que está acima. O que está acima que está impactando para que eu não chegue a 50% de margem? Na verdade, a margem está 40%, né? Porque 60 sempre é mais. Está 40%? O que eu tenho que fazer para que a minha margem chegue a 50 ou mais próximo de 50? Tem que reduzir custo ou mexer no preço. Mexer no preço tá ligado à receita e o custo está ligado ali aos custos. Então, eu tenho que reduzir esses custos ou aumentar a minha receita, que é o preço, tá bom? Aqui tem despesas fixas é importante que você mantenha ela dentro dos 30%, mais que isso, máximo 40%, mais que isso, a tua operação está muito cheia, então você precisa ver uma forma de reduzir esses custos com despesas fixas, tá? Aí tem o resultado operacional antes do investimento, o que que é isso? É para você saber que se dá para investir. Imagina, já tem que pagar imposto uma venda que você não vender. E ainda vai gastar com investimento. Então, é para você saber se você tem que investir, dependendo dependendo de onde você esteja sendo tributado, sendo simples, no lucro, enfim. Aí você tem que ver ali com o seu contador, tá bom? Mas é para saber se você vai investir. E o resultado, aí aqui tem o investimento, né? A gente deixou tudo da mesma estrutura para ficar mais fácil para você entender, porque não é importante você saber a estrutura, a complexibilidade do DRE, para isso você paga um contador, como a gente fala. Mas do que delegar, você precisa saber como cobrar. O que você precisa saber aqui é que você vendeu tanto nesse período e é para gerar lucro tanto. Isso aqui a nossa ferramenta já faz. Tá bom? Você sabe que entrou 10, que era para você vendeu, né? Mas não entrou. Você vendeu 10.000, mas de fato entrou 4.000. Você projetou para receber desses 10 em 10.000, né? 8.000. Entende? Então, é isso que você precisa saber aqui, da reta aqui. É isso que você precisa saber, tá bom? Aí tem o investimento, não tem nada, e tem o resultado operacional para saber se a sua operação é lucrativa, aí tem as movimentações não operacionais, entre entradas e saídas, né? Aí tem o resultado líquido ali, né? O que é o que sobra, depois que você faz, paga essas movimentações não operacionais. Aí depois tem os gastos, a soma dos gastos com as saídas não operacionais e sem as saídas não operacionais aqui, tá bom? Aí depois tem os investimentos com ponto de equilíbrio, sem um ponto de equilíbrio,
ponto de equilíbrio, né, com investimento ou sem investimento, e depois tem o ponto de equilíbrio com saídas não operacionais, tá bom? Então é isso aqui, a DRE é importante você saber que vai puxar a data do documento, não significa que você recebeu, isso aqui é um documento mais para o contador, mas para você acompanhar, porque o nosso lema é mais do que delegar, você precisa saber o que cobrar. Então você está delegando isso para o seu contador, mas você tem uma noção de como funciona, tá bom?